Existe uma casa na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que foi construída no século XVIII, 300 anos atrás, sem cimento, sem impermeabilizante, sem tinta antimofo de R$ 200 o galão, sem engenheiro com software de cálculo estrutural, sem nada do que a construção moderna considera indispensável. Essa casa ainda está de pé, as paredes ainda estão íntegras, e não tem mofo. Agora pensa na última reforma que você fez ou viu. Tinta nova, massa corrida, selador, impermeabilizante. Nota fiscal de 2, 3, 5 mil reais. 6 meses depois, o mofo voltou. 1 ano depois, a mancha escura já tomou o canto do teto de novo. A tinta estufou, a parede descascou, e o pintor te disse que precisava refazer. Como é possível que uma construção de 300 anos, feita com barro, cal e pedra, não tenha mofo? E o seu apartamento reformado no ano passado já esteja mofando de novo? Essa pergunta tem resposta, e a resposta vai te mostrar que você não tem um problema de mofo. Você tem um problema de informação. Fica comigo. O mercado de tintas e impermeabilizantes no Brasil movimenta mais de 20 bilhões de reais por ano. 20 bilhões. E uma fatia enorme desse dinheiro vem de um ciclo que você provavelmente já viveu mais de uma vez. O mofo aparece. Você compra tinta anti-mofo. Aplica. O mofo some por alguns meses. Volta. Você compra mais tinta. Chama o pintor. Paga de novo. Esse ciclo não é acidente. É estrutura. A tinta anti-mofo resolve o sintoma. Ela cobre a mancha. Ela mata o fungo que está na superfície. Mas ela não resolve a causa. E a causa nunca foi a superfície da parede. A causa é umidade. E umidade não se resolve com tinta. Mas ninguém vai te contar isso na loja de materiais de construção. Porque se você soubesse que a tinta não resolve, você não compraria a tinta. Existe algo mais grave ainda. Em muitos casos, tintas impermeabilizantes aplicadas do lado interno da parede pioram o problema. Elas bloqueiam a saída da umidade que vem de dentro da parede, aprisionam a água no substrato e criam exatamente o ambiente fechado e úmido que o fungo precisa para se multiplicar. Você pagou para piorar o problema. A indústria sabe disso. Os fabricantes sabem disso e continuam vendendo o mesmo produto com embalagem nova toda a temporada. O que eles não querem que você descubra é que as construções que não têm mofo não usam produto nenhum para evitar mofo. Elas foram construídas de um jeito que o mofo simplesmente não consegue se estabelecer. E esse jeito foi abandonado pela construção moderna por um motivo que não tem nada a ver com eficiência, tem a ver com custo de produção em escala. Para entender o que foi abandonado, você precisa entender como as casas antigas eram construídas. Não em teoria, na prática. As construções coloniais brasileiras, as casas de fazenda do século XIX, as edificações históricas que ainda estão de pé em cidades como Paraty, São João del Rei, Tiradentes e Salvador, todas elas compartilham uma característica que a construção moderna eliminou completamente. Elas respiram. Essa palavra parece poética, mas é técnica. Uma parede que respira é uma parede que permite a passagem controlada de vapor de água. A umidade entra, atravessa a parede e sai. Não fica presa, não acumula, não cria o ambiente úmido parado que o fungo precisa. As paredes antigas eram feitas de materiais porosos, com uma característica específica: permeabilidade ao vapor, calibrada pela espessura e pela composição. Adobe, taipa de pilão, pau a pique, pedra com argamassa de cal, tijolo cerâmico maciço assentado com argamassa de cal hidratada. Todos esses materiais têm em comum uma propriedade que o concreto e o bloco de cimento não têm. Eles absorvem umidade quando o ambiente está úmido e liberam umidade quando o ambiente seca. Eles funcionam como um sistema de regulação passiva da umidade. E o elemento central desse sistema não era o material da parede em si, era o reboco. Era a argamassa de revestimento, era a camada que cobria a parede por fora e por dentro. Essa argamassa tinha um ingrediente principal que a construção moderna substituiu por outro mais barato de produzir em escala. Esse ingrediente é a cal, não a cal do cimento, não a mistura industrializada, a cal virgem, a cal hidratada pura, o mesmo material que os romanos usavam para construir aquedutos que ainda existem. O mesmo material que os portugueses trouxeram para o Brasil e usaram em todas as construções coloniais que ainda estão de pé 300 anos depois. A argamassa de cal não impermeabiliza a parede.
Ela regula a umidade da parede. E essa diferença é tudo. Vamos entender o que a cal faz que o cimento não faz. Porque essa é a revelação central desse vídeo. E ela é mais simples do que você imagina. O cimento Portland, que é o material base da construção moderna, é impermeável. Quando ele cura, ele fecha. Ele cria uma barreira rígida que não deixa a água passar em nenhuma direção. Na teoria, isso parece bom. Na prática, é um problema. Porque umidade não vem só de fora. Ela vem de dentro da parede. Ela vem do solo. Ela vem da diferença de temperatura entre o interior e o exterior da edificação. Ela vem da própria atividade humana dentro da casa. Respiração, cozinha, banho. Quando você impermeabiliza uma parede com cimento ou com tinta impermeabilizante, você não elimina a umidade. Você a aprisiona. A água que não consegue sair pela superfície fica dentro da parede. Ela satura o substrato. Ela cria bolsões de umidade estagnada. E nesses bolsões, o fungo cresce. A cal funciona de forma completamente diferente. A argamassa de cal tem uma estrutura cristalina microscópica que permite a passagem do vapor de água, mas retarda a passagem da água líquida. É uma membrana natural semipermeável. Quando o ambiente interno está úmido, o vapor atravessa a argamassa de cal e migra para fora. Quando o ambiente externo está úmido, a cal absorve esse excesso e o libera lentamente para dentro quando o ambiente seca. O resultado é que a umidade relativa dentro da parede nunca atinge o nível crítico que o fungo precisa para se instalar. Tem mais. A cal tem pH altamente alcalino, em torno de 12 na escala de pH. O fungo responsável pelo mofo não sobrevive em ambiente alcalino. Ele precisa de pH próximo ao neutro ou levemente ácido para se reproduzir. Uma parede rebocada com argamassa de cal pura mantém um ambiente quimicamente hostil ao fungo por décadas, sem produto, sem tinta especial, sem reaplicação mensal. E o cimento? O cimento tem pH inicial alto, mas ele carbonata ao longo do tempo. Em contato com o dióxido de carbono do ar, o pH do cimento cai progressivamente. Em 10, 15, 20 anos, a superfície cimentada já está em pH neutro ou levemente ácido, exatamente o ambiente ideal para o mofo. As construções de cimento envelhecem em direção ao mofo. As construções de cal envelhecem em direção à alcalinidade. É por isso que a casa de 300 anos não tem mofo. E o apartamento de 5 anos já tem. Não é qualidade de construção, é química. Agora preciso te falar sobre o erro que vai fazer tudo isso não funcionar se você não prestar atenção, porque tem uma armadilha aqui que a maioria das pessoas cai quando descobre esse princípio e tenta aplicar. O erro é pintar cal por cima de cimento. Parece lógico. Você já tem a parede de cimento. Vai aplicar uma camada de cal por cima para ter o benefício da cal. Resolve, certo? Não resolve. Quando você aplica cal sobre uma base de cimento já curado, você cria duas camadas com comportamentos diferentes. O cimento embaixo bloqueia a passagem do vapor. A cal por cima tenta regular a umidade, mas não consegue porque o substrato não respira. O resultado é que a cal descasca, o cimento fica com a umidade presa e o mofo aparece na interface entre as duas camadas. Para o princípio da cal funcionar, a parede precisa ser permeável na sua estrutura toda, não só na superfície. Então, como você aplica esse conhecimento numa casa que já está construída com cimento? Existem 3 situações diferentes. Cada uma tem uma abordagem específica. A primeira situação é a parede sem mofo ainda, como prevenção. Se você tem uma parede que ainda não mofou ou que acabou de ser rebocada com cimento, você pode aplicar uma camada de tinta de cal, também chamada de caiação, por cima do reboco existente. A caiação não vai transformar sua parede numa parede de cal completa, mas ela vai criar uma camada superficial alcalina que retarda significativamente o estabelecimento do fungo. A receita básica: cal hidratada pura, dissolvida em água, na proporção de 1 kg de cal para 5 litros de água. Mexa bem, deixe descansar por 24 horas, coe e aplique com rolo ou pincel largo em 2 a 3 demãos. Custo: menos de R$15 para tratar um cômodo inteiro. Reaplicação recomendada a cada 2 anos para manter o pH alcalino na superfície. A segunda situação é a parede com mofo ativo. Se o mofo já está presente, você precisa eliminar o fungo antes de qualquer aplicação. Caso contrário, você cobre o fungo vivo e ele continua crescendo por baixo da camada nova. Prepare uma solução de cal virgem em pasta, não hidratada, virgem, dissolvida em água quente na proporção de 1 kg para 3 litros.
Aplique diretamente sobre a área mofada com pincel e deixe agir por 48 horas. A alcalinidade extrema da cal virgem em contato direto elimina o fungo por destruição química da membrana celular, sem produto industrializado, sem fungicida de marca. Depois de 48 horas, remova o material solto com escova de cerdas duras. Aplique uma segunda demão de solução de cal virgem. Deixe secar completamente, pelo menos 72 horas, antes de qualquer acabamento. A terceira situação é a reforma completa ou construção nova. Se você está reformando um cômodo do zero ou construindo, essa é a situação ideal para aplicar o princípio completo. Substitua a argamassa de reboco convencional por argamassa de cal. O traço básico é uma parte de cal hidratada para 3 partes de areia média peneirada, sem cimento na mistura. Essa argamassa tem trabalhabilidade diferente do reboco de cimento. Ela é mais maleável, precisa de mais tempo de cura e exige que o aplicador tenha experiência com o material. Mas o resultado é uma parede que regula a umidade por décadas, sem intervenção. Para quem não quer fazer o reboco completo de cal, existe um meio termo. Reboco de cimento convencional com adição de cal hidratada na proporção de 30 a 40% do volume de cimento. Essa mistura melhora a permeabilidade ao vapor sem abrir mão da trabalhabilidade do cimento. Não é o ideal, mas é infinitamente melhor do que cimento puro. A cal virgem em pó ou em pasta tem pH extremamente alto e causa queimaduras químicas em contato com pele e olhos. Use luvas de borracha grossa, óculos de proteção e máscara ao manipulá-la. A cal hidratada é mais segura, mas ainda requer cuidado. Evite contato prolongado com pele sem proteção. Em paredes com problema de infiltração por água líquida, não vapor, mas água que entra pela parede em época de chuva, a cal não resolve sozinha. O problema estrutural de impermeabilização precisa ser tratado antes. A cal é solução para a umidade de vapor e condensação, não para a infiltração direta. Talvez você esteja pensando que isso é conhecimento empírico, tradição, que a ciência moderna não confirma, e com dados muito claros. O conceito técnico que descreve o que a cal faz se chama permeabilidade ao vapor de água. É medido em unidade chamada PERME, e existe norma técnica internacional para isso, a ISO 1025572. Materiais com alta permeabilidade ao vapor permitem que a umidade migre e não acumule. Materiais com baixa permeabilidade aprisionam o vapor. A argamassa de cal pura tem permeabilidade ao vapor entre 4 e 8 vezes maior do que a argamassa de cimento Portland convencional. Isso está documentado em publicações técnicas de construção civil de universidades europeias e brasileiras. O Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, exige o uso de argamassa de cal em qualquer restauração de edificação histórica no Brasil. Não por tradição, por comprovação técnica de que é o material que preserva a integridade da construção ao longo do tempo. A Universidade do Minho, em Portugal, tem um dos grupos de pesquisa mais ativos do mundo em construção com cal. Os estudos publicados documentam que edificações rebocadas com argamassa de cal apresentam incidência de fungos e bolor significativamente menor do que edificações equivalentes com reboco de cimento em condições de umidade relativa idênticas. O conhecimento existe na literatura técnica, existe nas normas de preservação do patrimônio, existe na prática de arquitetos e engenheiros especializados em construção bioclimática. O que não existe é interesse comercial em te contar isso, porque a cal hidratada custa R$ 3,00 o quilo. O galão de tinta antimofo custa R$ 200,00, e um problema que não volta não gera recompra. Mas preciso te falar sobre algo que vai além do mofo. Porque o princípio que as casas antigas usavam não era só a cal. Era uma filosofia de construção que a modernidade inteira abandonou. A filosofia do material que trabalha com a natureza em vez de contra ela. O cimento tenta vencer a umidade pela força, bloqueia, impermeabiliza, fecha e perde a batalha no longo prazo, porque a umidade encontra sempre um caminho. A cal trabalha com a umidade, absorve, regula, libera. E mantém o equilíbrio por séculos. Esse princípio aparece em todas as soluções que as construções antigas usavam. Na ventilação natural, por convecção que dispensava ar condicionado. No beiral largo que protegia a parede da chuva sem impermeabilizante. Na fundação em pedra que drenava a umidade do solo em vez de retê-la.
Cada elemento dessas construções resolvia um problema de forma passiva, permanente e sem custo de manutenção. A construção moderna substituiu cada um desses elementos por uma solução ativa que precisa de manutenção, de produto, de reaplicação, e chamou isso de progresso. Esse canal vai continuar destrinchando esses princípios um por um, porque cada um deles tem uma aplicação prática que você pode usar hoje na casa que você já tem. O mofo foi o começo. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. As casas antigas não tinham mofo porque eram construídas com materiais que regulam a umidade em vez de bloqueá-la. O principal desses materiais é a cal, um mineral com pH altamente alcalino que cria um ambiente hostil ao fungo e permite que o vapor de água migre pela parede, sem acumular. O cimento substituiu a cal na construção moderna não porque é melhor, porque é mais barato de produzir em escala e mais rápido de aplicar. E essa substituição criou o ciclo de mofo recorrente, que a indústria de tintas transformou em modelo de negócio. Você tem 3 caminhos práticos, dependendo da sua situação: caiação preventiva para paredes sem mofo, tratamento com cal virgem para paredes com mofo ativo e substituição do reboco para reformas e construções novas. Todos os 3 custam uma fração do que você já gastou ou gastaria com tinta anti-mofo. Antes de você sair, eu quero te pedir uma coisa. Pensa em alguém que está convivendo com mofo em casa, que já pintou 2, 3 vezes e o problema voltou, que está pensando em chamar pedreiro para refazer o reboco sem saber que vai usar o mesmo material que está causando o problema. Manda esse vídeo para essa pessoa, porque o prejuízo que ela vai evitar pode ser de vários milhares de reais. Inscreva-se no canal e ative o sino. No próximo vídeo, eu vou te mostrar a cauda que os agricultores antigos usavam para eliminar todas as pragas do jardim, banida pelos agroquímicos e esquecida pelas últimas 2 gerações de produtores. Até lá!